Oi pessoal, tudo bem? Como vão vocês e suas turmas? Eu vou bem, é, acordei esse ano bastante feliz e inspirada e queria bater uns papos com vocês, retomando aqui nossos programas o nosso programa Turmas da Ômnica, né? E com alguns temas que a gente considera interessante que possam ser interseccionados com inclusão. Esperamos aqui que vocês tenham tido um bom final de ano, que estejam tendo um ótimo primeiro dia do ano, que tenham feito muitos desejos e que tenham todos os desejos satisfeitos ao longo de 2020. E é falando já justamente em desejo que a gente está aqui hoje montando esse vídeo. E quando eu falo a gente, eu falo eu e eu mesma, que é tudo produção caseira. Enfim, é o seguinte, pessoal, a gente fica geralmente no final do ano, né, e no início de um outro ano, a gente tende muito a pensar no que foi, no que tem sido, o que a gente fez, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, que resoluções tomamos, que mudanças pretendemos, o que a gente quer prometer pra gente mesmo, né? E assim, esse é um papo que parece bobagem, porque é tão já, digamos, tradicional, mas que no fundo não é tão bobagem assim, né? A gente faz isso com uma frequência pelo menos anual e muitos de nós levamos super a sério, outros nem tanto. Mas a verdade é que esse ritual, ele tem um significado bastante interessante, né? E que no final das contas pode ter a ver com inclusão também. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Essa semana que passou, por exemplo, eu me peguei mexendo em várias coisas da casa. Eu não sei se vocês sabem, mexendo em coisas assim, tipo, tinha umas prateleiras muito vazias, ou com algumas coisas antigas que eu dei, outras prateleiras cheias de coisinhas pequenininhas, bibelôs, que eu adoro. Então, tirei de um lugar, passei para o outro, fazendo essas pequenas mudancinhas, né? Que dão um aspecto assim mais charmoso à casa. Revendo armário também, roupas separando, enfim. E aí eu fico refletindo toda vez que eu faço isso, é como se eu estivesse fazendo uma limpeza comigo também, né? E aliás, tem várias canções populares que falam bastante até disso. Hoje eu vou mudar, retirar, abrir minhas gavetas, retirar mil coisas, enfim. Fazer limpeza no armário, né? Retirar traças e tudo mais. Eu acho que a gente faz mesmo um pouco isso, né? Quando a gente arruma a casa, por assim dizer. Não é a arrumação de todo dia, né? A arrumação de deixá-la limpa. É a arrumação que também traz um pouco da beleza estética para casa, dá uma repaginada, né? Que livra você das gordurinhas, aquelas gorduras de coisas em excesso que você não quer mais ter, e que você pode desfazer porque outros precisam mais do que você. Enfim, essas mudanças, né, elas refletem no fundo algumas resoluções que a gente, às vezes sem saber, vai tomando também, que são resoluções de repensar a nós mesmos e a maneira como a gente se porta ou quer se comportar no mundo. Muitos de nós fazemos essas resoluções verbalizando, escrevendo, filmando, né? Eu, por exemplo, todo ano faço uma. Vou parar de fumar. Felizmente ela nunca acontece. Essa é uma promessa que eu sempre me faço e que nunca cumpro. Consegui cumprir uma vez por um ano, mas como burra que sou, descumpri um ano depois. Mas enfim, o que eu quero dizer é que mais do que quando a gente faz uma promessa, digamos assim, efetivamente, né, oficialmente, quando a gente se põe, né, a praticar esses atos de pequenas mudanças, eu acho que eles significam até bem mais do que quando a gente ou põe por escrito ou põe nas palavras. Porque é uma forma de atuar, né,
e a psicologia mostra bem que a gente faz isso mesmo, é uma boa forma de atuar, ou seja, colocar em prática coisas que a gente está remexendo lá dentro da gente. É como se a nossa casa representasse um pouco a gente, e o que a gente quer alterar, que partes a gente quer alterar, né? O armário, por exemplo, é uma coisa super interna nossa, né? Onde tem assim aquilo que nos veste, aquela coisa, aquela forma com a qual a gente quer se apresentar, e também esconde nossos gostos, nossas vontades, né? Alguns segredinhos, quem sabe, né? As prateleiras distantes de livros, de bibelôs, né? Escondem história, escondem momentos da sua vida, escondem ou mostram, melhor dizendo, que hora você quer deixar mais à mostra, hora menos, enfim, são atos e ações significativos, né? E que nos fazem, a mim pelo menos, pensar muito sobre o que é tomar uma resolução e em que tipo de mudanças essas implicam, né? Ou essa resolução implica, ou essas resoluções. E o que é mudança, afinal, né? Apesar de eu ser psicóloga e entender muito que a mudança precisa ser um processo interno, eu sou uma eterna apaixonada pelas teorias da sociologia, da filosofia, e também entendo que não é possível haver uma mudança que não seja política, independente da política ser partidária ou não, né? O que eu quero dizer é que toda efetiva mudança tem um efeito político no sentido de refletir uma intenção ou algumas intenções que afetarão nossos pensares, nossas crenças e também nossa forma de existir no mundo, que por sua vez vai continuar também sendo afetada por essas novas crenças e essas novas formas da gente existir e se manifestar no mundo, alterando por outro lado essas tais políticas que a gente vai reconstruindo e transformando a cada dia. Eu acho que isso vale para o plano pessoal, para o plano local e para o plano nacional e mesmo mundial. Isso é uma ideia que a gente já vem discutindo no nosso grupo há muito tempo e que tem muito a ver com o que eu considero a verdadeira mudança, que é num sentido assim muito, digamos, revolucionário. E aí vocês vão perguntar, mas o que é a revolução, né? E eu entendo essas mudanças no sentido revolucionário por ser a revolução algo que transforma, né? Que altera a forma na sua estrutura. É que a gente às vezes fica querendo, esse é o grande problema, que essa estrutura se altere visivelmente de uma forma mais rápida. E no curso da história nem sempre isso é possível, né? As poucas vezes em que isso se fez possível foi à custa da violência, o que a gente, no Brasil pelo menos, não costuma ter como tradição histórica que tenha sido bem sucedida no final das contas, né? A gente guarda resquícios e memórias doloridas e dolorosas de uma história bastante violenta que encerrou a vida de muita gente. A outra forma da gente mudar, né, e que não é excludente daquela primeira maneira, é a forma cotidiana de uma revolução, digamos assim, permanente. Essa eu creio que é mais possível no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, está mais ao nosso alcance e não nos impede de seguir mais contundentemente numa outra luta mais aguerrida, né? Ainda que seja a guerra das palavras e das ideias, por um mundo mais justo, melhor, em que os direitos humanos sejam efetivamente respeitados e sempre revisados, né? Revisados no sentido de se fortalecê-los e no sentido de se entender
que até um certo ponto eles também são relativos, né? Até o momento em que há preceitos culturais que precisam ser considerados. Não, evidentemente, no sentido de se ameaçar a vida e a dignidade da vida na Terra, no planeta. Isso não. Eu creio que isso tem que ser absolutamente universal, independente de ter sido um preceito criado pelo mundo ocidental. Mas outros direitos humanos, muito, muito importantes, e isso é um papo para outro dia a gente discutir, a gente tem que entender que possuem seus tempos e suas medidas. E isso é bastante complicado. Então vamos deixar isso para outro dia, que eu quero voltar nesse assunto. Mas por hoje o que eu queria dizer? Eu queria dizer que às vezes a gente fica se pegando nessa coisa, eu vou fazer a promessa, vou cumprir a promessa, Uma promessa, gente, é sempre uma política, né? Que pode ser implementada ou não. E como tal, ela terá impactos para um mundo melhor ou não. Sejam esses impactos pessoais, no seu grupo, ou numa sociedade, ou num país, ou no mundo inteiro. O fato é que a gente está conectado, né? E é importante que a gente entenda essa conexão quando a gente fala de inclusão. E entender que essas resoluções não podem ser compreendidas, apesar de parecerem simples, elas são simples, mas elas não podem ser simplificadoras. E aí eu recorro ao Edgar Morin, né, que traz o contraponto do pensamento complexo para a gente entender que a nossa realidade, ela é complexa, ela não é difícil, mas ela é tão complexa, ou seja, ela é tão multidimensionada por tantas variáveis, que às vezes as transformações que a gente deseja precisam vir junto, de dentro para fora, mas também da gente com o fora, né? Ou seja, elas precisam acontecer com as simples resoluções, que não têm efeitos simples, têm efeitos complexos dentro da gente e a partir da gente, mas também do nosso engajamento com aqueles grupos sociais com que nos aliamos, ou os quais defendemos e por isso nos aliamos, ou as causas que defendemos, e assim sucessivamente. E isso é inclusão. Inclusão é estar engajado, é estar atento, é estar ligado, é estar percebendo que essa nossa realidade, ela tanto depende de uma luta maior, revolucionária no sentido mais, digamos, histórico da coisa, ideológico, no sentido mais até mesmo marxista, né? De uma história de luta. Eu não estou falando de guerra, estou falando de luta, né? Em que certas ideias hegemônicas não mais prevaleçam sobre outras, mas que todas as ideias tenham espaço, mas também esse movimento e espaço eterno e que precisa ser incansável da luta pessoal. O que a gente precisa fazer, pessoal, não é só no fim do ano, é todo dia. E isso dá trabalho. Isso ninguém quer. Por isso que a gente costuma fazer só no dia 31. Vamos combinar? Isso é meio hipócrita, né? Enfim, fica aí o pensamento do dia, quem sabe, pro ano. Eu pretendo voltar muitas vezes esse ano. Ano passado não deu. Se vocês curtirem, deem lá seu like. Essa foi um pouco mais comprida do que as outras. Vou tentar ser mais breve nas próximas. Feliz ano, feliz revolução, feliz mudanças com profundas transformações. Estamos juntos, estamos misturadas e misturadas. Que as nossas almas sejam gays, que as nossas vidas sejam alegres e que a gente construa o diálogo permanente, sempre, dentro da gente e para fora da gente, ó. Curte aí, viu, gente? Beijo, beijo, beijo.